Agora tá perfeito, só não tá melhor porque não tá ao vivo, grudadinho um com Tá o ao outro. vivo, Você né? tá bom? Tudo bem, graças a Mas Deus. não Tudo sim. tá direto, face to face. Ah, sim, aí é outra história, né? É, Aí é outra história. para quem tá entrando na live agora, o professor Armando José Ribeiro, o reverendo Armando Ribeiro, ele é o executivo âncora da página do canal do YouTube do Virando as Páginas, que é um canal que se pretende a estimular exatamente a leitura. Ele fala sobre conteúdo de muitas publicações, muitos livros, fala de literatura o tempo todo, esse homem vive literatura. Talvez por isso ele esteja aí na frente de 210 mil livros que estão aí atrás dele. E nós vamos falar exatamente sobre isso. O hábito da leitura, a importância do hábito da leitura, ou não importância do hábito da leitura, né, ou desimportância do hábito da leitura. E eu queria começar a falar exatamente sobre isso, para a gente não demorar muito a entrar logo no tema, e te perguntar o Sim. seguinte: a leitura, Armando, ela é um prazer, ela é uma necessidade, ela é ambas as coisas ou nenhuma delas? Eu penso, a princípio, as pessoas tendem a ver a leitura como uma necessidade. Necessidade de se aculturar, necessidade de captar novas informações, necessidades obrigatórias dentro da escola. Eu pensei já um pouco e já vivi um pouco esse tipo de sensação, de olhar para a leitura como algo a ser feito e não algo a ser aproveitado. Hoje eu penso com muita clareza que a leitura ela é prazerosa. Ela é prazerosa e dentro do prazer você tem o resultado de necessidades e você também tem a resposta para algumas questões, sejam elas profissionais ou até mesmo dentro do campo da educação. Mas, em geral, ela é prazerosa. No primeiro vídeo que eu fiz sobre leitura no Virando as Páginas, o primeiro vídeo, eu falei sobre isso. Algumas leituras que, para mim, no passado eram necessárias, elas criaram depois um laço comigo, tal, que as viraram prazerosas. Eu senti prazer em lê-las. Tenho, assim, muito em mente quando no ginásio me pediram para ler Grande Sertão Veredas. E Grande Sertão Veredas, para mim, né, do Guimarães Rosa, para mim, é a maior obra nacional. É o maior livro, é o maior impacto que eu tive numa leitura nacional. Tem 4 livros. Eu tenho 4 obras que, para mim, são obras do meu coração, de 4 autores diferentes. O segundo, inclusive, eu dei sorte de conhecê-lo pessoalmente durante 30 minutos, mas Grande Sertão Veredas do Graciliano, do Guimarães Rosa. Ramos? Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Incidentes Antares, do Érico Veríssimo, que para mim para os dias de hoje, ele é atualíssimo, aquela crítica irônica e, em certos momentos, de comédia, junto àquela relação daqueles mortos que revivem para acusar os vivos das suas falcatruas e seus moralismos. Ariano Suassuna, sem dúvida, que foi esse que eu tive o prazer de, quando eu trabalhava numa instituição, conhecê-lo, e conversar com ele durante 30 a 40 minutos. Era um poço de conhecimento, um poço de humildade, o Alto da Compadecida. Agora eu estou tendo o prazer de estar lendo esse aqui. Eu comecei a ler esse aqui, que foi a última obra dele, O Sedutor do Sertão. Mas o Alto da Compadecida, para mim, é uma obra maravilhosa. Né? Muito. E aí, por fim, sim, Vidas Secas. Aí sim, Graciliano Ramos. Vidas Secas, que mostra a carga de uma família, que é uma realidade até hoje no nosso norte e nordeste, como também as questões que o incidente Antares levanta também apontam para os nossos dias. Então, assim, essas leituras que a princípio parecem ser leituras que vão nos esgotar, elas vão nos completar. Então, eu tenho hoje na leitura um prazer, eu não tenho nela qualquer nível de necessidade. Quando eu me sinto obrigado a ler um livro, é porque eu já estou tendo prazer em lê-lo. Então, eu não consigo mais conjugar necessidade e prazer. Para quem nunca teve contato com a leitura de uma forma mais aprazível, aí sim, eu indico realmente que as pessoas possam
já buscando através de costumes, através de uma situação, inclusive de autoconhecimento, né? Buscar se compreender na leitura, e aí fazer lá a sua rotina de leitura. Essa semana eu vi uma coisa muito interessante. Eu li uma reportagem muito interessante com o antagonismo entre leitura e redes sociais. Por exemplo, nós estamos falando de leitura agora dentro das redes sociais. Eu agora há pouquinho eu estava ouvindo um debate sobre o mercado literário, as dificuldades das editoras nesse exato momento. Também foi por redes sociais. Mas o texto, o artigo, que depois eu vou mandar para você, eu achei muito interessante, é o seguinte: se você separar 30 minutos por dia para uma leitura sincera, você ler exatamente uma obra por 30 minutos, possivelmente no período de uma semana, você terá lido um livro em média entre 210 a 270 páginas. Isso é ótimo. Você consegue ler um livro como, por exemplo, esse aqui, que eu também estou lendo, vai fazer parte lá do canal essa semana, do John Flowers, o colecionador. Isso aqui é um livro de 10 páginas. Então, de 1963. Então você consegue, é um livro tenebroso e ao mesmo tempo maravilhoso. Mostra a mente psicótica, ou um psicopata que ama uma moça, que é a Miranda, o Frederick ama a Miranda, e se acha justo nesse propósito de sequestrá-la. E você tem que tomar cuidado quando estiver lendo os primeiros capítulos dele, porque é a fala dele, depois no meio a fala da Miranda. Cada um descrevendo a situação ao seu a maneira como de ver. Aí você pode criar, então, esses seus costumes e aí vai lendo de tudo. E eu sou daquele que digo para você, leia de tudo. Pois é, o Fabiano está perguntando para a gente, o Fabiano, fiel Fabiano, que está escrevendo aí em cima, um dos nossos acompanhantes aqui, perguntando que livro um homem precisa ler antes de morrer. Vai depender quanto tempo Deus vai me deixar vivo, né? Mas, assim, eu tenho muita vontade, muita vontade mesmo de reler David Copperfield, que para mim é o maior autor britânico, que é o Charles Dickens, do período vitoriano, e que não deixa de ser uma autobiografia dele. Tu sabes que esse tipo de pergunta eu não me faço para não me gerar ansiedade, porque quando você mergulha na literatura, você tem inúmeras perspectivas, escolas literárias. Você tem o que eu escolho? Por exemplo, David Copperfield ou então Guerra e Paz, do Tolstói, ou Crime e Castigo, Dostoiévski, ou os livros que eu citei agora. Então eu procuro realmente me relacionar com cada leitura no seu dia. Eu faço o seguinte: eu tenho objetivos de leitura esse ano, vou fazê-los. Mas é claro que esse que eu falei, porque eu já li do Charles Dickens, é um dos livros mais completos, segundo aquilo que eu entendo como a relação de leitor e obra. Aquele livro toma muito, e é um livro grande, não é um livro pequeno. Por exemplo, eu estou lendo agora, por uma questão também do Virando as Páginas, eu também tenho esse tipo de vício. Eu acabo lendo vários livros ao mesmo tempo. Da Ayn Rand, esse é um vício eu também tenho esse vício. A Revolta de Atlas. A Revolta de Atlas são 1000 e poucas páginas. Mas eu estou lendo aos pouquinhos, porque eu estou dividindo com os leitores, com os ouvintes lá do Virando as Páginas. Eu estou dividindo cada momento de cada capítulo, por isso que dentro do Virando as Páginas a gente tem o Pingo de Letras, que é justamente essa ideia de que vamos lendo aos pouquinhos para a gente aprender a fazer a leitura da forma como ela deve ser feita. Até porque eu, no primeiro capítulo, também falo sobre isso. A minha relação com a leitura chegou a uma relação de farsa, sabe? Por quê? Eu não lia muitos livros, eu lia livros que eu gostava de ler. Aqueles que eu gostava, eu buscava um entendimento, fazer pesquisa sobre esses livros, e de uma forma ou de outra eu acabava não lendo os livros e fazia desenho segundo aquilo que eu identifiquei do que um dia eu fui bater o olho no espelho e falei: cara, você é uma farsa, você não pode fazer isso, tem que parar com isso. Fraude. Sim, uma fraude. E isso já no seminário teológico. Quer dizer, como é que você vai fazer? Eu escolhi as matérias que eu gostava para estudar,
E as Como é que você outras vai eu recuperar esse tempo, né? Que não leu. não era questão do colar, não era isso. Eu ia estudar sobre aquilo que eu tinha que ler, e a partir daquilo que eu estudava, eu tirava as informações necessárias. A partir desse período, eu passei a identificar a situação de ler de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E realmente eu leio de tudo. Eu leio de HQs até as literaturas mais pesadas. Isso não me faz um intelectual, que é uma outra coisa também, que às vezes o pessoal brinca, não tem nada disso, não tem. Eu me afasto desse tipo de imagem. E essa situação que foi perguntada por ti, até que ponto existe um livro que eu não possa morrer antes de ler? Se eu viver essa relação, eu entro em choque, porque são muitos livros. Tem muito São livro. muitos livros. Muito. Tem muito livro. Muito. Agora, dentro da questão, dentro da visão de que para você, na sua percepção, e para muita gente, a leitura, na verdade, é muito mais um prazer do que necessariamente uma obrigação, né? Que tipo de leitura mais te encanta? Que tipo de leitura vai trazer para você mais prazer? E aí já não estou dizendo... Você disse que lê de tudo, ótimo. Mas dentro desse tudo que você lê, quais são os maiores prazeres? É um romance? Sim. É uma biografia? Ou uma autobiografia? É um livro épico? Qual é o tipo de leitura que mais te encanta? Eu gosto muito, muito, muito mesmo de livros biográficos. Não tenho tantos livros biográficos assim, mas eu acho que livros biográficos para mim são espetaculares, né? Então, para mim, por exemplo, ler a biografia do Churchill foi um aprendizado, né? Tanto para aquilo que não deve fazer, para aquilo que se deve fazer como um ser humano, né? Acho que deveria ter mais, e as biografias, por exemplo, já tem um livraço enorme agora do Ted Dorr, que é a biografia do Hitler, que eu acho que todos nós deveríamos ler, sim. A biografia do Stalin, existe uma obra, as biografias de Stalin são muito boas. A Olga foi uma das biografias mais interessantes que eu li, biografias de Getúlio. E, obviamente, aí você já sabe qual é a biografia que eu gosto de ler bastante, que é a de Dom Pedro II. Né? Mas quando eu falei lá a biografia de Hitler, não falei em louvor ao nazismo, não. É para a gente identificar como o monstro pode existir e como ele é criado segundo as circunstâncias sociais e históricas. Pois é, então quando você fala isso, quando você coloca isso, de que não é por você ser um apologista do nazismo, mas é para enxergar o que eles colocam como o que pautou a vida do Hitler, eu queria te fazer uma pergunta nesse bojo aí. Uma pessoa deve ter uma dieta literária única, específica, dentro daquilo que ela entende, acredita e que ela gosta, ou ela precisa ter amplitude de ler de tudo, a exemplo do que Paulo diz de examinar tudo e reter o que é bom? Eu acho que é essa segunda hipótese, né? Nós estamos sofrendo um problema muito sério de uma polaridade hoje no campo político que está investindo forças em todas as horas das relações interpessoais. Uma delas é essa, pessoas que só querem ler aquilo que lhes agrada ideologicamente, por exemplo. Eu acho que isso é uma atitude obtusa. Até para que você possa ter nas suas mãos, materialmente falando, você possa ter nas suas mãos condições de questionar até a ideia do outro, seja lá o que for. Mas uma outra situação é que, se você ler só um pedaço, você não tá exercitando cultura, você está exercitando, talvez, diria, uma formação, digamos, uma formação ideológica, ou então uma formação motivacional dentro, né, daquilo. Ou partindo para o aspecto de ser um autodoutrinador, né? Agora, quando você lê de tudo, aí você está aplicando cultura. Eu, por exemplo, tenho uma dívida muito grande com os autores africanos. Gostaria muito e pretendo muito ler
E é muito chato que, quando a gente fala de africanos, eu estou falando de várias nações, eu estou falando de várias culturas tribais, eu estou falando de vários tipos de sociedade dentro da África que não podem ser arregimentados como um nome só. Então, ler autores moçambicanos, ler autores angolanos, as durezas da vida desse pessoal todo, para a gente não ficar... Normalmente as literaturas, quando propõem alguma coisa da África, que me chega à mão muito rapidamente, são da África do Sul, principalmente no campo teológico. O próprio campo teológico, para quem está abordando essa área de teologia, o Brasil, ele é muito europeizado e muito americanizado no conceito teológico, né? Os mais progressistas indo para o campo europeu, os mais conservadores vindo para os Estados Unidos, e você tem uma gama de obras da teologia ortodoxa ali na região da Rússia, teólogos russos, teólogos capacitados, que trazem para a gente uma densidade teológica, uma densidade principalmente voltada à tradição e à visão, ao toque, aos fatos decorrentes àquela cultura teológica ortodoxa, são muito interessantes. Então, me parece que você deve mergulhar definitivamente, não apenas naquilo que você se interessa, até porque, coisas que me interessavam lá no passado, elas foram ultrapassadas por outros que Sim, foram hoje, para mim, muito mais incompletos. Entendeu? Até porque se você está lendo por prazer, esses prazeres vão sendo alternados, né? Eles sofrem alternâncias. Você deixa e fazer de gostar comparações, mais de uma coisa, né? e descobre outras, né? O mais importante, me parece, de ler de tudo é que, como eu gosto muito de falar, e você já ouviu eu dizer isso, é que é no confronto das antíteses que você consubstancia sua tese, que você constrói sua tese. Se você não faz uma dieta plural, você vai se autodoutrinar e não vai aprender de absolutamente nada, na verdade. Quando você quer usurpar a cultura das pessoas, os primeiros mortos são os livros. Todo regime totalitário, me lembro muito, por exemplo, se falando sobre isso, do Humberto Eco e O Nome da Rosa. Você tem um convento onde as pessoas que são mortas de forma estranha, né? Morrem envenenados e ninguém entende como é que foram envenenados, e no final o veneno, não vou dar o spoiler para o pessoal, mas a grande questão é que existiam literaturas proibidas, de temas proibidos, e aí cabe aí as pessoas estarem lendo essa obra do Humberto Eco, que é maravilhosa, né? Então, assim, eu volto a dizer, as primeiras vítimas de qualquer regime totalitário são os livros. Tem uma obra maravilhosa do Marcos Zusak, que é a menina que roubava livros, tanto no cinema quanto no livro. As pessoas às vezes questionam pela leitura do livro ser arrastada. As pessoas não entendem que o que está sendo proposto ali naquela obra é que a morte é a narradora, é a morte que narra a vida dos vivos. E a morte acaba se simpatizando por uma menina muito doce e muito profunda nos seus sentimentos, nas suas experiências de vida. Então, é claro que ali naquele momento a morte tem que arrastar mesmo, porque tem certos movimentos da nossa vida que são arrastados. E aí ela vai ser, ela vai destacar justamente no período nazista a queima de livros, mas não é só ela que faz isso, né? Você percebe, a Inquisição queimou muitas obras, né? A China maoísta queimou muitas obras, o stalinismo queimou muitas obras. Dias de hoje, o sul dos Estados Unidos queimou muitas obras. Oi? E nos dias de hoje, desculpe te interromper, e nos dias de hoje, mesmo que não se queime livro, quando eu demonizo determinados livros, quando eu digo que determinados livros não devem ser lidos, quando eu doutrino para que somente determinados livros sejam lidos, eu estou queimando os outros livros de uma forma ou de outra. Eu estou impedindo, estou desautorizando que outros sejam lidos. E a sensação que eu tenho é que isso, na verdade, departamentaliza a vida de forma que você só pode ver desse lado. E a abrangência da leitura, ela é cortada, ela é amputada. Ela é vilipendiada. O Jardim Encantado mostra muito isso, né?
esse livrinho aqui. Cadê? De uma forma poética. Jardim Encantado, não, perdão, Jardim Secreto, da Burnett. Esse livro aqui, ó. Que é um rapaz que está, falando de uma forma muito rápida, é um garoto que está numa cama, entrevado, todo mundo dizendo que ele está doente. Chega a sua prima distante, naquele casarão britânico da época vitoriana, e começa a fazer liberdade em cima de liberdade. E você vê o drama na vida de cada personagem. Eu acho, muito sinceramente, que pior do que aquele que te oprime dizendo a você ler ou não ler algo, é você quando aceita isso. Porque a gente tem um processo de escolha tão apurado, né? A gente tem uma tendência de escolher as coisas de forma tão apurada, de uma forma tão violenta, inclusive, às vezes, do direito. Eu não vejo ninguém discutindo o direito de ler. Vejo, às vezes, pessoas discutindo o direito de ler e não ler. Então, você tem um movimento de mergulhar e lutar contra coisas assim. Eu estou vendo agora aqui a Mônica dizendo uma leitura maravilhosa, o Harari. O Harari, tanto no Homo Deus quanto no Sapiens, Homo Sapiens. A obra Sapiens dele é maravilhosa. Você pode questionar uma coisa ou outra, óbvio, mas as questões claras das quais ele levanta são muito sérias. Por que só depois do Homo Sapiens progredir e crescer, houve tantas extinções e essa nossa volúpia por poder e por uma movimentação de destruição da outra raça, né? Hoje você está vendo uma situação dentro do Homo sapiens entre raças, essa questão do preconceito racial, seja lá com quem for. A gente está no século XXI. Olha como nós do século XX para cá nós evoluímos. Às vezes você vê uma série, umas séries da virada do século século XIX, final do século XIX, você não tinha, as cidades eram carroças, eram charretes. Hoje você pega um Boeing, se o coronavírus deixar, você pega um Boeing daqui e vai para um outro continente. É verdade. Agora, uma das coisas, vamos saindo um pouco do lado do prazer, uma das coisas que a leitura mais nos oferece, mais nos proporciona, é exatamente a provocação, né? Ela nos provoca. O imaginário provoca a tomada de posição, provoca concordar ou discordar do que o autor está colocando, se for uma narrativa ou se for uma explicação qualquer. Enfim, o livro é prioritariamente um provocador. Quando eu faço o cerceamento, eu empobreço a capacidade de provocação, de autoprovocação, e deixo de montar a minha própria imaginação, minha própria posição, meu próprio pensamento sobre determinado assunto, para seguir única e exclusivamente aquilo que dizem que eu devo crer, pensar, agir ou fazer. Eu empobreço a minha capacidade e a minha autonomia. Então, me parece que a leitura, saindo um pouco do prazer, ela exerce um papel importantíssimo no empoderamento humano, na capacidade da humanização do doente, à medida que ele vai se descobrindo e se redescobrindo a cada leitura. Fora isso, ele será um boneco direcionado, orientado. Esse alerta que você está dando aí, teve um alemãozinho no final do século XIX que fez isso, né? Escreveu inclusive um livro, uma obra, um texto que é verdade e mentira no sentido desta moral. Quer dizer, as pessoas têm, Nietzsche mostra que as pessoas têm a tendência de te dar o prato feito e dizer que é nesse prato que você tem que comer. Agora, a gente estava falando sobre a questão voltada às redes sociais. Com as redes sociais você tem a possibilidade de dar saltos. Por mais que exista, você veja, se você na China, onde você tem redes sociais sendo sistematicamente vigiadas, onde a sua liberdade digital não é uma liberdade digital como temos aqui no Ocidente. As pessoas conseguem... Bem cerceada. As pessoas conseguem ler. Aí está uma outra questão da qual nós precisamos olhar para dentro para poder o salto para fora. O tipo de criação que nós tivemos durante todo esse movimento
histórico do país com relação à leitura também. Você vê, só Buenos Aires tinha mais, agora não, mas a década de 70, só Buenos Aires tinha mais livrarias do que todo o sudeste do Brasil. Você viaja, você vai conversar com, hoje menos, mas a tendência de um uruguaio, de um argentino no campo da leitura era muito maior do que a nossa. Né? Eu acho que hoje a juventude começa a buscar leituras, mas aí a gente está tendo um erro diferente do passado, que é hoje. Antes as pessoas não se procuravam ler. Hoje as pessoas querem ler para poder usar da leitura como ferramenta de esmagamento do outro. Eu tenho percebido isso. Ou seja, todo mundo quer mostrar que conhece, principalmente com o efeito das redes sociais. E eu acho que você querer adquirir conhecimento para se auto-enobrecer, para você ter uma vantagem intelectual sobre o outro e se utilizar dessa vantagem intelectual para esmagar o outro, eu acho que você está jogando fora, você está se envenenando. Além do que você já está partindo para a leitura com uma ideologia tendenciada, né? Você já está tendenciado a interpretar a leitura de acordo com aquilo que você quer descobrir. O Júlio Verne é um fenômeno de escritor. É impressionante. É impossível você não gostar de uma leitura do Júlio Verne. Ela é rápida, ela não é uma leitura arrastada, ela é rápida, e ela tem aquele cinismo. Por exemplo, em 80 dias num balão, Volta ao Mundo em 80 dias, o cinismo de Júlio Verne em descrever os personagens britânicos. Júlio Verne é um francês, então ele está se utilizando do Phineas Fogg uma fórmula, uma prática cínica e crítica, de fazer essa crítica. Crítica. E era sempre crítica da ciência contra a ciência. Né? Então, sim, é um presente ler o Júlio Verne. A Mônica está dizendo, fora que a leitura estimula as conexões neurais, consequentemente tarda a morte dos neurônios e ajuda na prevenção de perdas de memória, doença de Alzheimer, entre outras. Né? Ou seja, além do prazer, ela também traz um ganho na saúde, um ganho neural, né? Saúde, né? Agora, dentro desse aspecto do que você está falando, da questão das redes sociais, o que você acha que hoje inibe mais o gosto ou a prática da leitura? O pragmatismo da tecnologia, e aí eu utilizo as redes sociais mesmo como um expoente importante, ou a falta de estímulo para a leitura desde as escolas, passando pela realidade das nossas casas, das nossas famílias e tudo mais? Eu acho que a segunda hipótese. Porque se as redes sociais nos trazem possibilidade de não lermos livros, elas também trazem possibilidade de nós lermos muitos livros. Você tem bibliotecas digitais hoje na internet. A Universidade de Coimbra libera vários livros. Hoje eu peguei uma outra com vários livros, várias obras. Você tem, por exemplo, o Kindle, né, que é algo que eu vou ter que me acostumar, porque eu gosto de tocar na obra, mas é uma possibilidade muito grande. O que me parece que é o grande problema, por exemplo, os meus 3 filhos, de cara, Mateus e Rebeca, os mais velhos, eles leem, mas eles me viam ler também. Né? A mais nova, a Joana, tem 16 anos, ela lê. Eu não posso obrigar a minha filha a ler Camões. Ela vai chegar lá. Ou, de repente, ela vai chegar antes do que eu imagine. Mas o simples fato dela estar lendo obras, livros, e querer discutir comigo sobre isso, eu já acho isso de uma grande... Maravilhoso, não tem dúvida. Ela agora está querendo ler a Revolução dos Bichos, do George Orwell. Ela vai ler e eu vou explicar consideravelmente o que é cada personagem, o que eles simbolizam ali. Então, eu acho que nós não fomos criados para a leitura. E me impressiona porque nós vivemos durante muito tempo na capital do Império, né? Na capital da República,
que é o Rio de Janeiro, e da capital cultural. Você vê que nós não temos problemas assim com a música. O brasileiro, ele é um musicista, ele conhece música. Ele tem interesse muito pela música. Então, Mas me parece que nesse aspecto é por conta do nosso pragmatismo, que é muito alto. A música é de consumo muito imediato. A música é um consumo imediato. É um consumo imediato, dinâmico, que você consegue consumir, assimilar e vivenciar com uma velocidade muito maior do que a leitura. Né? Além do que, a leitura ela abre espaços e tem amplitudes. Vou dar um exemplo prático do que eu quero dizer. Você pode ler o mesmo livro que eu, você vai imaginar cenas completamente diferentes que a minha. Completamente diferente, com certeza. Uma outra situação também que a gente precisa compreender é que, desde o golpe à monarquia, em 1889, quantas repúblicas nós já tivemos e quantas ditaduras nós tivemos nesse país? Né? Quando você tem os últimos 15 anos, os 3 últimos presidentes do país não eram presidentes, inclusive o de agora, não eram presidentes muito achegados à leitura, concorda? Não eram letrados. O último presidente que nos mostra, aliás, talvez só ele, e aí eu não estou falando aqui sobre conduta moral, estou falando só no sentido de aproximação entre leitura. Se você tem o Fernando Henrique Cardoso, você tem o José Sarney. Se você olhar o grupo de presidentes que nós temos, eles não espelham essa preocupação, né? Não inspiram e não estimulam. Sim, sim. Uma outra coisa que também não se pode negar é que o livro não é caro. Os livros não são caros. Mas se comparado à necessidade popular, você com R$90, o que você faz com R$90 na mão de uma pessoa pobre? Né? Então, a disponibilização de possibilidades de leituras por meio de bibliotecas, a possibilidade de disponibilização de leituras através das igrejas, bibliotecas das igrejas, com leituras, não apenas com leituras direcionadas, não apenas com a ideia da catequese, é deixar ampliado para que as pessoas possam, na leitura, serem construídas e se construírem. Então, nós não temos um país com essa aptidão e esse apetite literário. Está mudando, mas ainda não é o que é necessário para um país que é a 8ª potência econômica do mundo, um país gigantesco, um país cheio de matizes culturais dentro dele. O Brasil são vários Brasis. Assim como a África são várias Áfricas, o Brasil são vários Brasis. Né? Eu citei aqui um autor do Sul, um brasileiro do Sul, Érico Veríssimo, eu citei 2 do Nordeste. E os três me encantam da mesma forma. Né? Agora, você falou sobre a questão de bibliotecas nas igrejas. Se você for nas igrejas, você não encontra nenhum desses autores que você falou. Você vai ver uma dieta literária bastante direcionada, bastante restritiva, concentrada em cima até de uma questão teológica muito mais dada a sustentar apologeticamente aquilo que a tal instituição defende. Sim. E não vai haver nada de pluralidade de pensamento, de capacidade, de possibilidade, de imaginação, sonho, nada. Sim, é pobre, sim, infelizmente. É pobre. Você até tem as exceções, pobre, estimula muito pouco. Você tem até as exceções, mas volto a dizer que estimular leitura de alguém é fazer desse alguém menos frágil, né? Mais forte para aquilo que eu queira influir sobre esse alguém. Quando eu dou literatura para alguém, quando eu dou leitura para alguém, quando eu proporciono conhecimento para uma pessoa, eu vou ter dessa pessoa a liberdade dela de questionar a mim mesmo. E eu acho que é isso que tem que ser feito. Eu acho que é isso que tem que ser feito. E a nossa latinidade, né? Nós latinos, nós não gostamos de sermos questionados. O latino, principalmente, ele olha uma crítica de uma forma muito emocional, sem falar que a concentração das livrarias, se você for ver, elas são concentrações geograficamente nos bairros mais ricos e nos shoppings. Você não vai ter, por exemplo, uma livraria em Rio das Pedras. A Mônica está falando exatamente isso. Não é incentivado o conhecimento geral por medo de questionamento. Claro, entendeu?
Então, e uma outra situação também. Quem adquire, quem se conscientiza e passa a ler de uma verdade, de uma forma saudável, essa pessoa se torna uma missionária da leitura. Então, ela busca fazer com que outros leiam. Só que nós temos aqui também alguns fenômenos, que é justamente do leitor arrogante, que para ele é importante que ele conheça para que ele possa esmagar o outro, né? Aquela leitura como conteúdo de disputa e não como conteúdo de aproximação. Então, esse também é uma outra situação. Não tem jeito. E aí não é escola. A leitura vem de casa. Leitura é uma construção do filho olhando o pai, do filho olhando o avô. Leitura é aquela situação do garoto miúdo chegou em casa e se lembra, já adulto, do avô ou do pai lendo, não é um jornal, lendo um livro. Livros mais novos, filhos mais novos, eu fazia muita contação de história a partir dos livros. Então, hoje também, fora as questões voltadas à questão das separações, mas não apenas isso, mas o trabalho, a atividade braçal. Cada vez mais nós somos mais técnicos do que intelecto, nós muito mais repetimos do que refletimos o que fazemos. Então, cada vez mais as pessoas estão chegando cansadas e mesmo aquelas que gostem de leitura têm seus problemas. Fico muito feliz quando eu estou no ônibus e vejo pessoas lendo no ônibus. Eu já vi pessoas que amam a leitura, elas estão segurando com um dos braços, uma das mãos ela está segurando aqui ao ferro do ônibus para não cair, e o outro ela está dando um jeito de ler o livro dela. Então, no metrô é mais fácil ver isso. Sim, mas o metrô, as classes sociais são diferentes, né? Então, assim, eu tive o prazer de ver um tempo atrás, os postos de gasolina estão vendendo livros, né? A coisa de um ano atrás, comprei um livro num posto de gasolina e o cara que me vendeu, um rapaz que me vendeu, falou, eu já li esse, eu gosto muito desse autor, eu gosto muito desse autor. Eu falei, olha, o livro ele é mágico, ele é uma piscina. Nesse aspecto até uma agulha no palheiro que você conseguiu encontrar, né? Para a gente caminhar para o final da nossa live, deixa eu fazer uma pergunta para a gente encerrar, que é uma pergunta também muito importante. Estamos vivendo um momento dificílimo, que é o momento da pandemia. É um momento em que nós vamos redescobrir o mundo, vamos repensar o mundo, vamos reinventar a nossa vida, vamos pensar como é que nós vamos viver a partir de agora. Nesse contexto de novidade e de incertezas para frente, qual você imagina que seja o papel da literatura e da leitura nesse momento? Eu acho que, primeiro, o papel da literatura sempre foi o da descoberta. Você se descobre lendo, né? Esse é o primeiro ponto. Você se confronta. Eu acho que nós estamos vivendo uma sociedade que precisa se redescobrir. Eu vejo muitas pessoas dizendo que depois, quando essa situação toda do coronavírus cessar, as pessoas vão ficar melhores. Não vão. Não vão. Isso aí é uma falácia esperançosa, mas não vão. Porque se elas fossem melhorar desde sempre, mas já melhorariam agora. Porque os pais, as mães, os irmãos, os amigos, os primos estão morrendo hoje. Não estão morrendo depois que o corona for curado. Estão morrendo hoje. Então você vê os debates polarizados no mundo todo, principalmente na América do Norte, aqui no Brasil, em algumas partes da Europa. Esse eu acho que é o primeiro problema, né? A primeira situação. Eu acho que a sociedade ela tem que se redescobrir. Não sei se vai fazê-lo e nem sei se quer fazer, né? Segundo, um número menor do consumo, a ideia de consumo. Nós, como somos apropriadores de coisas, nós acabamos por consumir coisas. E na questão do livro, tem um problema. O livro você só o consome depois que você terminou ele a última página. Eu conheço muita gente que compra livro para chulo, mas está lá guardado. Livro, dentro da estante, sem ter sido lido, ele nada mais é que um peso, né? Ele é a oportunidade de alguém descobri-lo. Então, assim, é o tesouro que está lá enterrado, você sabe que está ali, mas você não liga para ele. Eu acho que o que o coronavírus está deixando para nós é que nós, como seres humanos, tecnologicamente avançamos muito. Mas, em essência, nós continuamos os mesmos medievais de sempre.
E aí é o que o Hobbes diz mesmo, é o homem querendo comer, o lobo querendo comer lobo, o homem é o lobo de si mesmo. Então a gente está sempre em dependência de que alguém haja por nós, e no Brasil isso precisa mudar também. Criar estabelecimento de romper algumas correntes, principalmente na área de o colégio do meu filho é fraco. Tá, o colégio do seu filho pode ser fraco, mas o seu filho pode ser forte. Então, aplique possibilidades de cultura para esse garoto dentro de casa. Né? A questão do videogame é complicado demais. Os videogames para os adolescentes é uma concorrência forte. Então, assim, me parece que o coronavírus, primeiro, ele veio para o homem tentar se ajeitar. Acho que não vai se ajeitar. Então, assim, o que eu acho que é importante é para aquele que tem a cultura da leitura. Eu tenho 3 filhos e 3 enteados, né? Para mim, tudo filho. Né? Então, eu tenho a responsabilidade, de uma forma ou de outra, de influenciar os 6 a lerem. Pronto. Se eu consigo fazer isso dentro de casa, eu vou poder fazer isso como professor, eu vou poder fazer isso como sacerdote, eu vou poder fazer isso como médico, como qualquer jeito, de qualquer forma. Eu acho que isso é um passo que a gente vai precisar dar, de reorientação de sociedade. Pessoalmente, eu acho que não vamos fazer. Né? Eu tenho muitas preocupações sobre... porque ler é um problema sério. O ciclo da natureza humana e das sociedades humanas sempre nos propiciam grandes pestes como essa do coronavírus, para crises econômicas e para guerras. Né? A doença ela é meio que apocalíptica, mas aí a gente entende, a doença vem, a guerra vem, a economia cai, a doença vem, aumenta, um ciclo vicioso, e por fim você tem que resolver isso à base do martelo. Os recursos ficam escassos, aí a guerra providencia a redistribuição. As ganâncias continuam as mesmas, as ganâncias continuam as mesmas. A gente vive esse ciclo o tempo todo. A gente vive esse ciclo o tempo todo. Eu não estou querendo ser pessimista, estou só buscando, talvez eu esteja sendo um nihilista, mas não pessimista. Na verdade, a gente não é questão de ser pessimista, na verdade é questão de observar o que vivemos hoje, o que tínhamos vivido num passado recente, o que vivemos hoje, e a pobreza que construímos, que não aponta para nada melhor na frente. Não é uma questão de pessimismo. É a questão de não ter base para viver melhor. É a questão de não estar estruturada para viver melhor. Né? Veja bem, nós perdemos a coisa de vai fazer já mais de um ano, Museu Nacional aqui no Rio. Né? Perdemos coisas ali que são não se calcula. Tá? O custo, o valor cultural daquilo ali que se foi, não se recupera. Ontem, nós tivemos um incêndio no Museu Histórico Natural em Minas Gerais, da UFMG. As duas causas, curto no sistema elétrico. As duas causas. Curto no sistema elétrico quer dizer para mim falta de cuidado. Quando você não cuida do espaço físico que detém dentro dele um tesouro, então você vê que essa situação ela é bem mais ampla do que nós pensamos. É uma questão cultural que foi sendo incidente Antares, por exemplo, virada do século, os pais ou mandavam os filhos para ele, fica claro isso no início do livro, ou mandavam os filhos para estudar na Europa, ou mandavam os filhos para estudar em Buenos Aires. Buenos Aires foi durante muito tempo, até o peronismo, foi durante muito tempo até o pós-Segunda Guerra Mundial, quando ela deixou a Argentina, por conta do posicionamento mais próximo, passou a ser renegada em relação ao Brasil, pelo resto do mundo, do Ocidente, mas você tem uma cidade muito mais aculturada do que todas as cidades brasileiras. Então você mandava o seu filho ou para estudar na Universidade de Buenos Aires ou mandava para estudar para as universidades na Europa. Isso é um problema. E mesmo passado tanto tempo, ainda há resquícios muito fortes desse privilégio cultural que eles tinham em relação a gente.
Ainda se vê Sim, muito sim. resquício disso, ainda se percebe muito Sim, isso. sim. Muito bem. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Armando, obrigado por ter participado Claro, dessa live. Acho que nós conseguimos concluir bem de que a leitura é mais do que um hábito de necessidade, é é prazer, isso. mas é um prazer que pode atender uma necessidade. E como É o que necessidade, ele precisa ser buscado e precisa ser vivido, esse hábito. é legal. Eu queria mesmo, Jans, pedir ao pessoal que pudesse visitar a página tanto no YouTube, no Face, tem Sim, no pode falar Instagram dela. também, Eu o vou deixar Virando a também na Página. live aqui no vídeo, vou deixar o Nós link hoje, deles. nós hoje somos lá no Facebook, entre curtidores e seguidores. Eu estou fazendo, o cálculo não é bem esse, mas eu estou fazendo um cálculo absoluto, que às vezes o cara curte e segue, mas normalmente você faz uma diferença de 20%, já tem 8.000 pessoas no Facebook. Isso é Que um trabalho bacana. que a gente faz aí a coisa de um ano no máximo. Eu No, acompanhei o nascedouro disso, né? Tá de isso, né? parabéns. No YouTube é muito mais difícil, a gente está chegando lá aos 500 pessoas. Quem puder estar curtindo, participando das páginas, para a gente é muito legal. A gente está sempre colocando uma resenha, um debate, de uma coisa bastante leve. Não deixo as coisas degringolarem para o campo ideológico, para esse debate já quixotesco Chato. que a gente está tendo, né? Chato. Chato. Exatamente. Então, se você puderem estar visitando lá e compartilhando as coisas do canal, para mim seria de grande alegria, de grande prazer. Maravilha. Manda um abraço aqui para a Mônica Lima, para a Angélica, uma porção de gente que está conosco. Obrigado pela participação de vocês e até a próxima semana. Para quem não sabe, Armando Ribeiro faz comigo o Café com Teologia e a gente vai reeditar o Café com Teologia a partir da semana que vem. Se Deus quiser. Armando, Deus obrigado. quiser. Deus te abençoe, obrigado por tudo. Até logo, obrigado, gente. pessoal. Até a próxima oportunidade. Prazer. Se Deus quiser. Até a Tchau. próxima. Até logo.